Milionário se casa com um garçonete do Burger King para ganhar uma competição e fica surpreso quando... Olá, espectador. Obrigado por se juntar a nós. Deixe um like, compartilhe e comente de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar com a história. Blake Harrison tinha 35 anos e uma vida que parecia um comercial de sucesso. Mansões reluzentes, carros esportivos que rugiam pelas ruas e uma legião de pessoas sempre prontas a bajulá-lo. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ele transformava ideias em milhões, com a mesma facilidade com que respirava. Para Blake, o mundo era um tabuleiro e ele, o jogador invicto. Nada o derrubava, ninguém o desafiava. Até aquele sábado à tarde, num lugar improvável, um Burger King de esquina. Era para ser só uma parada irônica. Blake e seus amigos, todos ricos, todos entediados, decidiram se misturar com o povão, pedir um lanche gorduroso e rir da simplicidade da vida comum. Sentados numa mesa nos fundos, comiam batatas fritas enquanto jogavam conversa fora. Mas, como sempre, Blake roubava a cena. "Você já conquistou tudo, cara", disse Caleb Turner, seu amigo de longa data, dando uma mordida no hambúrguer. "Dinheiro, poder, qualquer mulher que quisesse. Mas duvido que venha esse próximo desafio." Blake arqueou uma sobrancelha, o canto da boca subindo num sorriso curioso. "Fala logo, Caleb." O amigo riu, os olhos brilhando com uma ideia travessa. "Quero ver você casar com alguém que não tem nada a ver com o nosso mundinho. Nada de modelos ou executivas chiques. Uma pessoa comum de verdade." Blake franziu o senho, intrigado, enquanto os outros amigos trocavam olhares divertidos. "Comum como?" perguntou. Caleb apontou discretamente para uma garçonete limpando uma mesa ali perto. "Tipo ela. A mãe solteira que trabalha aqui no Burger King. Aposto que você não consegue conquistá-la e casar com ela." Blake seguiu o olhar do amigo. Lá estava Rachel Miller, 28 anos, cabelo castanho, preso num rabo de cavalo simples, uniforme amarrotado após horas de trabalho. Ela era quieta, eficiente, invisível para o círculo de Blake, mas para ele agora, um alvo perfeito. "Casar com a garçonete?" Blake repetiu, rindo com uma mistura de descrença e empolgação. "Exato", respondeu Caleb, os olhos faiscando. "E te dou 2 milhões se conseguir. Sem truques, sem contratos falsos. Tem que ser um casamento de verdade." 2 milhões era um troco para Blake. Mas o desafio, isso sim mexia com ele. Ele nunca recusava uma aposta. Era questão de honra, de provar que podia tudo. "Fechado", disse Blake, erguendo seu copo de refrigerante como quem brinda uma vitória iminente. "Prepara o cheque, Caleb, porque eu vou ganhar." Os amigos explodiram em risadas, certos de que estavam prestes a ver mais um show de Blake Harrison, o homem que nunca perdia. Mas no fundo, algo acendeu dentro dele. Rachel seria um teste diferente, e ele adorava um bom jogo. Blake a observou mais de perto enquanto ela limpava as mesas. Não havia glamour em Rachel. Nada de maquiagem, nada de poses, só cansaço nos ombros e uma força silenciosa nos olhos. Ela carregava uma bandeja de copos vazios com a naturalidade de quem já fez isso 1000 vezes. Era mãe solo de Chloe, uma menininha de 5 anos, e trabalhava duro para pagar as contas. Para Blake, ela era o oposto de tudo que conhecia, e isso o fascinava. Quando Rachel se aproximou para recolher os copos da mesa deles, Blake viu sua chance. "Rachel, né?" disse, lendo o crachá dela, o tom confiante como sempre. Ela o encarou por um segundo, neutra. "Sim. Posso ajudar com algo?" "Me chama de Blake", ele respondeu com aquele sorriso que já derrubara tantas portas. "Acho que você nunca me atendeu antes." Ela piscou, surpresa. "Trabalho aqui há meses. Você que não deve ter reparado." Ele riu, balançando a cabeça. "Verdade, mas isso muda hoje. Que tal um café qualquer hora dessas?" Rachel ergueu uma sobrancelha, desconfiada. "Desculpa, estou trabalhando." Blake não se abalou. "Não agora, claro. Você deve ter um dia de folga, né? Só para conversar." Ela o encarou por uns instantes, como se tentasse decifrá-lo antes de responder. "Preciso voltar ao trabalho." E virou as costas, simples assim. A recusa o pegou desprevenido. Blake estava acostumado a conquistar com 2 frases bem colocadas, mas Rachel não mordia a isca. Isso o irritou e o motivou. Enquanto ela jogava os copos no lixo,
Ele insistiu, os olhos fixos nela. Sou persistente, Rachel. Você vai ver. Vou te convidar até dizer sim. Ela deu um sorriso educado, mas frio. Boa sorte com isso. E seguiu em frente, imune ao charme dele. Aquele boa sorte ficou ecoando na cabeça de Blake. O que era para ser uma aposta boba entre amigos, agora parecia pessoal. Ele sempre conseguia o que queria. Carros, negócios, mulheres. E Rachel não seria diferente. Quando os amigos terminaram os lanches e se levantaram para ir embora, Blake lançou um último olhar para ela, já planejando o próximo passo. Sabia que precisaria ser mais direto na próxima vez. Afinal, ninguém resistia a Blake Harrison por muito tempo. Naquele momento, ele não percebeu, mas algo maior estava começando. O que era só um jogo para impressionar Caleb e ganhar 2 milhões, estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. Rachel Miller, a garçonete do Burger King, não era só um desafio. Ela era o começo de uma história que Blake nunca imaginou viver. Blake Harrison não era de desistir fácil. Depois daquele sábado no Burger King, a recusa de Rachel ficou martelando na cabeça dele como um desafio que precisava vencer. Não era só o dinheiro da aposta com Caleb, embora os 2 milhões fossem um bônus interessante. Era o orgulho, a adrenalina de conquistar o impossível. Na terça seguinte, ele voltou ao restaurante no mesmo horário, pedindo um café simples só para ter um motivo de estar ali. Sentado numa mesa de canto, observava Rachel atender os clientes com uma eficiência quase mecânica. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. Não havia nada de artificial nela, nem no jeito como se movia, nem no modo como lidava com o caos do turno. Blake estava acostumado a mulheres que jogavam charme para impressioná-lo. Mas Rachel parecia nem notar sua presença. Isso o intrigava mais do que ele gostaria de admitir. Quando ela passou perto da mesa dele, carregando uma bandeja cheia de copos sujos, Blake decidiu agir. Oi, Rachel, ele disse, o tom leve, mas com aquele sorriso que já tinha aberto tantas portas. Ela parou, olhou para ele com um leve franzir de testa. Não sabia que você vinha tanto assim no Burger King. Blake riu, inclinando-se um pouco na cadeira. Bom, o serviço aqui é ótimo. Acho que vou vir mais vezes. Ela o encarou claramente desconfiada. Anotou o pedido dele e ia virar as costas, mas ele insistiu. E aquele café que te falei? Só para conversar, sem pressão. Rachel hesitou, os olhos estreitando enquanto o avaliava. Olha, eu agradeço, mas minha vida é corrida. Não tenho tempo para essas coisas. A resposta foi firme, mas Blake não se deu por vencido. Mudando de tática, baixou o tom, tentando soar mais sério. Eu entendo que você é ocupada. Não quero atrapalhar, só conhecer você melhor. Ela abriu a boca para recusar de novo, mas algo na expressão dele, talvez a calma inesperada, a fez parar. Após um suspiro, cedeu um pouco. Tá bom, Blake. Um café rápido. Mas é só isso, eu não tenho tempo para mais. Era uma vitória pequena, mas para Blake suficiente. Ele só precisava de uma brecha, e agora tinha uma. Naquela mesma tarde, encontraram-se numa cafeteria simples perto do Burger King. Rachel chegou direto do trabalho, ainda com o uniforme, visivelmente desconfortável. Blake, por outro lado, estava à vontade, como se aquele lugar fosse tão natural para ele quanto uma sala de reuniões de alto nível. Sentaram-se numa mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos, e ele começou com uma pergunta casual. Então, Rachel, como é sua vida? Há quanto tempo você trabalha lá? Ela deu de ombros, o tom reservado. Uns anos. É como pago as contas para mim e para minha filha, Chloe. Trabalho muito, mas é o que dá para fazer. Blake assentiu, sentindo-se pela primeira vez um pouco fora de sua zona de conforto. Ele estava acostumado a falar de investimentos, festas luxuosas e viagens exóticas. A realidade de Rachel, uma mãe solteira lutando para sobreviver, era um universo que ele mal entendia. E você tem algum tempo livre? Perguntou genuinamente curioso. Rachel soltou uma risada seca. Quase nenhum. Quando não estou no trabalho, estou com a Chloe. É assim que funciona. Ela virou a pergunta para ele. E você, Blake? Qual é a sua história? Ele sorriu, sabendo que sua resposta soaria distante. Sou CEO de uma empresa de tecnologia. Trabalho bastante também, mas bem, é um estilo de vida diferente. Rachel apenas assentiu sem se impressionar. Imaginei.
Por isso estranhei você me chamar para sair. Gente como você não costuma se misturar com gente como eu. A franqueza dela o desconcertou. Por que acha isso? Você acha que todo mundo é igual? Rachel o encarou diretamente, sem rodeios. Não é que eu ache todo mundo igual. Só não entendo o que um cara rico e bem-sucedido como você quer com alguém como eu. Você poderia escolher qualquer uma do seu mundo. Blake ficou sem palavras por um segundo. Não podia contar sobre a aposta. Não ali, não agora. Então, improvisou. Talvez seja exatamente isso que me interessa em você, Rachel. Você não é do meu mundo. Isso é raro para mim. Ela suspirou, ainda desconfiada. Olha, Blake, vou ser honesta. Minha prioridade é minha filha. Ela é tudo para mim. Estou aqui porque acho que você está sendo sincero, mas não tenho tempo para joguinhos. Ele assentiu, sentindo um leve aperto no peito. Entendo, Rachel. Não tem jogo nenhum aqui, eu prometo. Ela terminou o café rápido, como avisara, e se levantou. Foi bom, mas tenho que ir. Quem sabe a gente conversa de novo. Blake sorriu. E tal na próxima vez ser algo mais leve? Ela hesitou, mas acabou cedendo com um aceno. Talvez. Quando Rachel saiu, Blake ficou na cafeteria, olhando o copo vazio dela. Aquele encontro tinha sido curto, mas o suficiente para plantar uma semente de curiosidade genuína. A aposta com Caleb ainda zumbia no fundo da mente dele, mas agora havia algo mais. Uma vontade de entender quem era aquela mulher tão diferente de tudo que ele conhecia. Nos dias seguintes, Blake começou a aparecer mais no Burger King, sempre com uma desculpa. Um lanche, um café, qualquer coisa. Ele mantinha as conversas curtas, respeitando o ritmo dela, mas aos poucos Rachel foi se acostumando com ele. Uma tarde, enquanto ela organizava bandejas atrás do balcão, Blake viu a chance de dar um passo maior. O restaurante estava calmo, e ele se aproximou, o coração batendo um pouco mais rápido. Rachel, eu estive pensando muito sobre a gente, começou, tentando soar natural. Ela o olhou confusa. A gente? Sobre o quê? Ele respirou fundo, sabendo que precisava ser ousado. Casamento. O que acha de levar isso a sério? Rachel riu achando que era brincadeira, mas o olhar firme dele a fez parar. Você tá falando sério? Mal nos conhecemos, Blake. Ele insistiu, mantendo a calma. Eu sei que parece loucura, mas sinto algo especial com você. Algo que nunca senti antes. Talvez porque você seja tão real. Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. Casamento com alguém que eu mal conheço. Que mundo é esse que você vive? Blake percebeu que estava perdendo o controle da situação, mas não desistiu. Não é brincadeira, Rachel. Quero te dar uma vida melhor, para você e para Chloe. Ela respirou fundo, dividida entre a desconfiança e uma faísca de esperança nos olhos dele. Não estou pedindo uma resposta agora, ele acrescentou, suavizando o tom. Só pensa nisso, sem pressão. Rachel o encarou por um longo momento antes de responder. Vou pensar, Blake. E voltou ao trabalho, deixando-o com um misto de alívio e ansiedade. Naquele instante, Blake sentiu que estava mais perto de vencer. Não só a aposta, mas algo que ele ainda não entendia completamente. Rachel Miller passou os dias seguintes com a cabeça a mil. A proposta de Blake, um casamento vindo do nada, parecia um sonho estranho, daqueles que você acorda e não sabe se ri ou se preocupa. Ela limpava mesas no Burger King, atendia clientes barulhentos e corria para buscar Chloe na escola, mas o rosto dele, aquele olhar sério misturado com um brilho de confiança, não saía da mente dela. Porque ele, um milionário de terno caro, queria algo com ela, uma garçonete que mal conseguia pagar o aluguel. Blake, por outro lado, estava empolgado. A ideia de Rachel pensando na proposta o deixava inquieto, como um garoto esperando o resultado de um jogo importante. Ele sabia que tinha sido ousado, mas ousadia sempre funcionara para ele, nos negócios, nas apostas, na vida. Só que, dessa vez, havia algo diferente. A cada visita ao Burger King, ele reparava mais nela. O jeito como ela sorria para Chloe ao buscá-la, a paciência com clientes difíceis. Não era só o desafio de Caleb que o movia mais. Era ela. Uma semana depois, ele apareceu de novo no restaurante. Esperou Rachel terminar o turno, o coração batendo um pouco mais forte do que o normal. Quando ela saiu, ainda com o uniforme, ele a chamou com um sorriso nervoso. Oi, Rachel.
Pensou no que eu te pedi? Ela parou, respirou fundo e o encarou, o rosto sério. Pensei, Blake, mas me diz uma coisa. Você acha mesmo que isso pode dar certo? Somos de mundos diferentes. Eu sou uma mãe solteira, minha vida gira em torno da Chloe. Não sei onde eu encaixo na sua. Blake sentiu o peso das palavras dela, mas já tinha uma resposta pronta. Tirou do bolso uma caixinha de veludo. Simples, nada extravagante, e abriu, mostrando um anel delicado que brilhava sob a luz fraca da rua. Quero que você veja isso como uma chance, Rachel. Não só para mim, mas para vocês duas. Posso dar uma vida melhor para Chloe e para você. Se você disser sim, eu prometo que não vou te decepcionar. O anel era discreto de propósito. Ele sabia que algo chamativo a assustaria. Rachel ficou sem ar por um segundo. O anel, a voz firme dele, tudo parecia surreal. Por que eu, Blake? Perguntou a voz quase tremendo. Com todo o seu dinheiro, seu mundo, por que está aqui me pedindo isso? Ele sorriu, sincero, mas sem entender totalmente a própria resposta. Porque você é diferente de tudo que eu conheço. Você é real, Rachel. Talvez seja a primeira vez que eu vejo algo que vale a pena de verdade. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos no anel. A cabeça dizia para recusar. Era loucura, era rápido demais. Mas o coração pensava em Chloe. Um futuro com mais segurança, menos noites contando moedas para as contas. Isso parece um conto de fadas, Blake, mas eu tenho uma filha para criar. Talvez eu seja louca, mas vou aceitar. Por ela. Blake sentiu o alívio inundá-lo como uma onda. Deslizou o anel no dedo dela, o sorriso crescendo. Você não vai se arrepender, Rachel. Eu prometo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Blake cuidou de tudo com a eficiência de quem está acostumado a mandar. Mudou Rachel e Chloe para sua mansão, um lugar tão grande que parecia engolir as duas. Tetos altos, móveis caros, lustres que brilhavam como estrelas. Era lindo, mas frio. Rachel se sentia uma intrusa, andando de um lado para o outro com Chloe agarrada à sua mão. É como a casa de uma princesa, mamãe, a menina disse, os olhos arregalados. Rachel sorriu, tentando se convencer de que aquilo podia ser um lar. Blake tentava ajudar. Levava presentes para Chloe. Perguntava sobre o dia de Rachel, mas ainda havia uma distância entre eles. Ele corria para reuniões intermináveis, enquanto ela tentava se adaptar a uma vida que não entendia. O primeiro jantar juntos na mansão mostrou isso claramente. Sentados numa mesa enorme, Blake na cabeceira, Rachel a alguns lugares de distância e Chloe entre eles, o silêncio era pesado. Gosta daqui, Chloe? Ele perguntou, tentando puxar assunto. A menina assentiu tímida. Sim, é grande. Igual de princesa. Rachel riu baixinho, mas logo voltou ao silêncio. Blake percebeu a cautela dela e tentou quebrar o gelo. Quando eu era criança, me perdi numa das casas dos meus pais. Era tão grande que demorei horas para achar o caminho de volta. Ele riu, mas Rachel só deu um sorriso educado. Ela ainda estava tentando entender seu papel ali. Esposa, convidada, peça de um jogo que não compreendia. As semanas passaram e a rotina começou a se formar. Rachel cuidava de Chloe, levava-a à escola, enquanto Blake mergulhava no trabalho. Ele aparecia em casa entre reuniões tentando se conectar, mas algo sempre parecia fora de lugar. Uma tarde, enquanto Rachel ajudava Chloe com a lição no sofá, Blake entrou na sala e parou, observando. A simplicidade daquele momento, mãe e filha rindo juntas, o acertou como algo que ele nunca tivera. Precisa de ajuda? Perguntou hesitante. Rachel ergueu os olhos, surpresa. Você entende de lição de casa? Ele riu, sentando-se ao lado delas. Não muito, mas posso tentar. Chloe riu das tentativas desajeitadas dele, e pela primeira vez, Rachel sentiu um calor genuíno vindo de Blake. Foi um instante pequeno, mas que abriu uma fresta entre os mundos tão diferentes deles. Ela começou a se perguntar se ele realmente queria aquilo, ou se era só mais um capricho de um homem acostumado a vencer. Naquela noite, enquanto Blake se preparava para dormir, notou Rachel sentada na beira da cama, perdida em pensamentos. O que foi? Perguntou cauteloso. Ela suspirou, virando-se para ele. Blake, a gente precisa entender o que está fazendo aqui. Não somos um casal normal. Não temos uma história juntos. Você tem sido gentil, mas eu sinto que está faltando algo.
Ele sentou ao lado dela, sério. Eu sei que começamos de um jeito estranho, Rachel, mas acredita em mim quando digo que quero fazer isso dar certo. Podemos construir algo real. Ela o encarou buscando verdade nos olhos dele. Talvez a gente possa tentar, disse hesitante. Mas eu preciso que você seja honesto comigo. Se isso for só uma fase, prefiro parar agora. Blake assentiu, firme. É real, Rachel. Eu prometo. As palavras dele a tranquilizaram um pouco, mas ela sabia que construir algo sólido seria mais difícil do que imaginava. Enquanto isso, Blake começou a sentir algo mudar dentro dele. Uma pontada de dúvida sobre a aposta, misturada com um desejo que não explicava. Blake Harrison nunca imaginou que a vida com Rachel e Chloe pudesse mexer tanto com ele. O que começou como uma aposta, um jogo para provar a Caleb que ele podia conquistar qualquer coisa, estava virando algo que ele não controlava mais. Nas semanas após a mudança delas para a mansão, Blake começou a reparar em coisas que nunca tinham importado antes. O jeito como Chloe corria pela sala com um sorriso gigante, ou como Rachel cantava baixinho enquanto arrumava o jantar, trazia uma paz que ele não encontrava em reuniões ou carros caros. Ele ainda aparecia no Burger King de vez em quando, mas agora era diferente. Não era só para manter as aparências da aposta. Ele queria ver Rachel, mesmo que fosse só por um instante entre os turnos dela. A cada conversa, ela parecia menos uma estranha e mais alguém que ele queria entender. Uma noite, durante um jantar simples em casa, Blake se abriu mais do que pretendia. Sabe, eu nunca tive alguém para conversar de verdade, disse, mexendo na comida com o garfo. Minha vida sempre foi sobre negócios, números, vencer. Rachel o ouviu em silêncio, os olhos atentos. Às vezes, Blake, você só precisa de alguém que escute, alguém que não queira nada em troca. A simplicidade da resposta o pegou desprevenido. Ele estava acostumado a relações calculadas, favores, status, poder, mas com Rachel era diferente. Ela não esperava nada dele além de honestidade, e isso o desarmava. Pela primeira vez, ele sentiu que não precisava provar nada. Aos poucos, Blake começou a mudar. Passava mais tempo em casa inventando desculpas para cancelar compromissos. Um sábado, surpreendeu Rachel e Chloe com uma ideia inesperada. Que tal um piquenique no parque? Perguntou, segurando uma cesta que ele mesmo tinha preparado. Sanduíches tortos, mas feitos com esforço. Chloe bateu palmas, animada, e Rachel sorriu, surpresa com o gesto tão fora do padrão dele. No parque, enquanto Chloe corria atrás de uma bola, Blake se sentou ao lado de Rachel no gramado. Eu sei que começamos isso de um jeito esquisito, ele disse, olhando para o céu. Mas estar com você está virando a melhor parte do meu dia. Rachel virou o rosto para ele, curiosa. O que você quer dizer com isso? Ele hesitou, as palavras saindo mais sinceras do que planejava. Nunca pensei que ia me sentir tão ligado a alguém. Você e Chloe, vocês me fazem ver a vida de um jeito diferente. Ela sorriu ainda cautelosa. Sei que nosso começo foi confuso, Blake, mas também sinto que tem algo especial aqui. Só precisamos ser honestos um com o outro. Blake segurou a mão dela, o coração acelerado. É real, Rachel. Nunca estive tão certo de algo. Naquele momento, a aposta com Caleb parecia distante, quase irrelevante. Ele estava ali por elas, não pelo dinheiro ou pelo orgulho. Nos dias seguintes, Blake começou a se afastar dos amigos de sempre. Caleb notava a mudança e não deixava passar despercebido. Numa noite, durante um jantar com o grupo, ele cutucou. O que está acontecendo com você, Blake? Tá sumindo, mudando demais. Blake respirou fundo, cansado das provocações. Talvez eu esteja vendo o que importa de verdade, Caleb. O amigo riu incrédulo. Por causa da aposta? Achei que fosse só uma brincadeira. A irritação subiu no peito de Blake. Pode ser engraçado para você, mas para mim não é mais. Quero que dê certo com Rachel. Caleb o encarou surpreso. Então é sério mesmo? Sim, Blake respondeu firme. E se você não entende isso, talvez devesse cuidar da sua vida. A conversa terminou ali, e Blake sentiu um alívio estranho ao cortar laços com Caleb. Aquele mundo de apostas e superficialidade não fazia mais sentido. Quando chegou em casa, Rachel percebeu que ele estava diferente. Sentados no sofá, ela perguntou, Tá tudo bem? Você parece perdido. Ele suspirou, deixando as palavras fluírem. Sinto que estou me afastando de tudo que eu conhecia.
Tudo que eu achava importante está escorrendo pelas mãos. Rachel colocou a mão sobre a dele, o gesto simples, mas firme. Talvez você só esteja encontrando algo mais verdadeiro, Blake. Às vezes, a gente precisa se perder para se achar. As palavras dela o acertaram em cheio. Pela primeira vez, ele quis deixar tudo para trás. O passado, o orgulho, e seguir em frente com ela. Naquela noite, enquanto Rachel dormia, Blake ficou acordado, pensando no quanto ela e Chloe tinham mudado ele. A aposta já não era o foco. O que ele sentia agora era maior. Mas nem tudo era tão simples. Uma manhã, enquanto revisava papéis no escritório em casa, Blake encontrou um documento antigo, um artigo sobre a compra e fechamento de uma fábrica anos atrás. Ele tinha ordenado o corte para aumentar lucros, uma decisão fria que mal lembrava. Só que, ao ler o nome da cidade, um frio subiu pela espinha. Era a cidade natal de Rachel. Com as mãos trêmulas, ele pesquisou mais, juntando as peças. O fechamento tinha jogado centenas de famílias no caos, inclusive a dela. A verdade caiu como um soco. Rachel trabalhava no Burger King, lutava para criar Chloe, por causa de uma escolha que ele fizera sem nem pensar nas consequências. Na época, eram só números, mas agora era a vida dela, a vida da mulher com quem ele estava casado. O peso da culpa o engoliu. Como contar isso a ela? Como explicar que ele, sem saber, tinha virado o mundo dela de cabeça para baixo? Por dias, Blake carregou o segredo como uma âncora. Rachel notava que ele estava distante, mas ele desconversava, com medo do que a verdade faria com eles. Uma noite, enquanto Chloe dormia, ele decidiu que não podia mais fugir. Sentados na sala, ele respirou fundo. Rachel, preciso te contar uma coisa do meu passado. Ela o encarou, surpresa com o tom grave. O que foi, Blake? Você lembra da fábrica que fechou na sua cidade antes da gente se conhecer? Começou, a voz falhando. Ela assentiu, o rosto endurecendo com a memória. Sim, foi um tempo horrível. Eu estava grávida da Chloe, sozinha. Blake baixou os olhos envergonhado. Fui eu, Rachel. Eu mandei fechar aquela fábrica. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O rosto dela passou de confusão a choque, os olhos arregalados. Você, sussurrou, a voz quase quebrando. Sim, ele admitiu, a culpa escorrendo em cada palavra. Na época era só negócio para mim. Não pensei nas pessoas. Se eu soubesse o que ia causar para você, nunca teria feito isso. Rachel piscou, tentando processar. Depois, afastou-se dele, o olhar cheio de dor e traição. Então tudo que eu passei cá foi por sua causa? Blake tentou se aproximar, mas ela recuou. Rachel, eu sinto muito. Quero consertar isso. Ela riu, amarga. Consertar? Você destruiu minha vida, Blake. E agora quer o quê? Que eu te perdoe? Ele ficou parado, sem resposta, enquanto ela se levantava e ia para o quarto, deixando-o sozinho com um vazio que ele nunca sentira antes. A revelação de Blake caiu sobre Rachel como uma tempestade inesperada. Naquela noite, depois que ela se trancou no quarto, o silêncio na mansão parecia gritar mais alto que qualquer discussão. Rachel ficou sentada na cama, os olhos fixos no anel no dedo, a mente girando entre raiva, tristeza e uma sensação de traição que queimava o peito. Tudo o que ela tinha enfrentado, as noites sem dormir, os turnos exaustivos no Burger King, a luta para dar um futuro a Chloe, agora tinha um culpado. E esse culpado era o homem com quem ela dividia a vida. Blake, do outro lado da porta, sentia o chão desabar sob seus pés. A culpa o engolia inteiro. Ele queria bater na porta, explicar, implorar, mas sabia que palavras não consertariam o estrago. Em vez disso, ficou na sala, olhando para o vazio, o peso do que fizera anos atrás, esmagando-o. Pela primeira vez, o homem que sempre vencia estava perdido, sem saber como lutar contra o próprio passado. Na manhã seguinte, Rachel saiu do quarto com o rosto marcado pela noite mal dormida, mas decidida a não deixar Chloe perceber o caos. Bom dia, meu amor, disse a filha, forçando um sorriso enquanto preparava o café. Blake apareceu na cozinha, hesitante, os olhos vermelhos de quem não pregara o olho. Rachel, podemos conversar? Perguntou, a voz baixa. Ela nem olhou para ele. Agora não. Tenho que levar a Chloe para a escola. O dia seguiu assim, com um muro invisível entre eles.
Rachel mal falava com Blake, respondendo só o necessário, o tom cortante como uma lâmina. Ele tentava se aproximar, oferecer ajuda, mas cada tentativa batia na parede de silêncio dela. A mansão, que antes parecia grande demais, agora era sufocante, cheia de tensão que ninguém podia ignorar. Chloe, sentindo o clima, perguntou à mãe: "O Blake tá bravo com a gente?" Rachel engoliu em seco, acariciando o cabelo da filha. "Não, querida. Só estamos resolvendo umas coisas." Blake sabia que precisava fazer mais do que pedir desculpas. Palavras eram baratas, e ele já tinha usado muitas. Então decidiu agir. Nos dias seguintes saiu cedo e voltou tarde, mergulhando numa missão que não contou a Rachel. Ele foi até a cidade natal dela, o lugar onde a fábrica fechara, e começou a procurar as pessoas afetadas pela decisão dele. Sentou com ex-funcionários, ouviu histórias de famílias que perderam tudo, de pais que, como Rachel, tiveram que recomeçar do zero. Cada relato era um golpe, mas ele precisava enfrentar. Quando voltou, trouxe uma ideia concreta. Criou um fundo de apoio com uma parte significativa do seu dinheiro, algo para ajudar aquelas famílias a se reerguerem. Novos empregos, cursos, suporte para as crianças. Não apagaria o passado, mas era um começo. Ele sabia que precisava contar a Rachel, mostrar que estava tentando mudar de verdade. Uma noite, enquanto ela colocava Chloe para dormir, ele a esperou na sala, o coração na mão. "Rachel", chamou, assim que ela apareceu. "Sei que você está machucada, mas preciso te contar o que eu fiz." Ela cruzou os braços, o olhar duro. "E como você acha que vai consertar o passado, Blake? Com dinheiro?" Ele manteve a calma, mesmo sentindo o peso da acusação. "Fui até lá. Falei com as pessoas que perderam o emprego por causa da fábrica. Ouvi o que passaram. E tô criando um fundo para ajudar. Não muda o que fiz, mas é o que posso fazer agora para aliviar o que causei." Rachel ficou quieta, os olhos fixos nele. Por trás da raiva, viu um esforço que não esperava. Ainda assim, a ferida estava aberta. "Você acha que isso apaga o que eu passei?" perguntou, a voz tremendo. "Não", ele respondeu sincero, "mas quero que você veja que eu mudei. Quero merecer você e a Chloe." Ela virou o rosto dividida. O Blake que ela conhecia, arrogante e impulsivo, parecia estar sumindo, mas confiar de novo era outra história. Naquela noite, Rachel voltou ao quarto com o coração apertado. Não conseguia perdoar ainda, mas também não podia negar que ele estava tentando. Os meses juntos tinham mostrado um lado dele que ela começara a amar, e agora odiava por causa do passado. No dia seguinte, decidiu confrontá-lo de novo. Encontrou-o no escritório, cercado de papéis. "Blake", começou hesitante, "ouvi o que você disse sobre o fundo. Sei que está tentando, mas ainda é difícil para mim." Ele levantou os olhos, sério. "Rachel, eu sei que talvez nunca me perdoe, mas vou fazer o que for preciso para mudar. Minha vida inteira, se precisar." Ela o encarou pesando cada palavra. A dor ainda estava lá, mas havia um homem diferente diante dela, ou pelo menos parecia. "Não sei se consigo te perdoar agora", disse, suave, "mas talvez a gente possa ver no que dá." Era um fio de esperança, e Blake agarrou isso com tudo que tinha. Antes que pudessem continuar, a porta do escritório se abriu de supetão. Caleb entrou, o sorriso sarcástico estampado no rosto. "Ainda juntos, hein? Que fofos!" Blake franziu a testa irritado. "Caleb agora não." Mas o amigo ignorou, olhando para Rachel com deboche. "Ele te contou da aposta, Rachel. 2 milhões para te conquistar. Não te disse? Que pena, achei que vocês eram um casal de verdade." O ar ficou pesado. Rachel virou-se para Blake, o choque estampado no rosto. "É verdade?" perguntou, a voz falhando. Blake sentiu o pânico subir. "Rachel, no começo era uma aposta, mas mudou. Eu mudei. Eu te amo de verdade agora." Mas as palavras soaram vazias diante do olhar dela, que misturava dor e descrença. "Primeiro a fábrica, agora isso?" Ela murmurou, recuando. "Nosso casamento foi um jogo? Não era para ser assim." Ele tentou, mas ela já estava indo embora, as lágrimas escorrendo. "Rachel, espera." Ela não parou. Saiu da sala, o coração em pedaços, deixando Blake com Caleb, que ria como se fosse uma piada. "Você estragou tudo, cara." Blake rosnou, o punho cerrado.
Caleb deu de ombros. Relaxa, era só diversão. Mas para Blake não havia nada de engraçado. Ele sabia que acabara de perder tudo, e não era só a aposta. Rachel foi para o quarto, trancando a porta. Cada momento com Blake agora parecia uma mentira. A fábrica já tinha sido um golpe duro, mas descobrir que ela era só um troféu numa competição, isso era demais. Enquanto isso, Blake ficou na sala, o vazio da mansão o engolindo. Ele precisava consertar isso. Mas como? Rachel sentia o chão desmoronar enquanto trancava a porta do quarto. As palavras de Caleb ecoavam como um trovão. Uma aposta, 2 milhões, um jogo. Tudo o que ela vivera com Blake, os cafés, o anel, a mudança para a mansão, parecia agora uma farsa cruel. A fábrica já tinha sido um golpe duro, mas isso era como se cada sorriso dele tivesse sido ensaiado, cada promessa, uma jogada. Ela deslizou até o chão, as lágrimas caindo silenciosas, o anel no dedo queimando como uma marca de vergonha. Do outro lado da casa, Blake encarava Caleb com uma raiva que mal continha. "Sai daqui", disse, a voz baixa, mas cortante. Caleb riu, dando de ombros. "Calma, foi só uma aposta. Você levou a sério demais." Mas para Blake não havia nada de leve naquilo. Quando Caleb saiu, ele ficou sozinho na sala. O silêncio da mansão amplificando o vazio no peito. Ele quis correr atrás de Rachel, explicar tudo, mas sabia na mente dele só girava uma certeza. Ele a perdera. E dessa vez, talvez para sempre. Nos dias seguintes, Rachel se afastou completamente. Ignorava as mensagens de Blake, os pedidos de desculpas, as flores que chegavam à porta. Ela precisava de espaço para respirar, para entender como tinha se deixado enganar. Levou Chloe para a casa de uma amiga, buscando refúgio longe da mansão que agora parecia uma prisão. Lá, entre lágrimas e conversas com a amiga, tentava juntar os cacos do coração. "Como eu fui tão burra?", perguntou a voz embargada. A amiga a abraçou. "Você confiou, Rachel. Isso não é burrice. É ser humana." Blake, enquanto isso, estava afundado em arrependimento. A mansão, antes um símbolo de poder, agora era um eco do fracasso dele. Ele passava noites olhando fotos de Rachel e Chloe, tentando encontrar um jeito de provar que o que sentia era real. Dinheiro não resolveria isso, nem promessas vazias. Então tomou a decisão mais radical da vida. Vendeu a empresa. Aquele império que o definira por anos, o mesmo que fechara a fábrica, não fazia mais sentido. Ele queria começar do zero, mostrar a Rachel que podia ser mais do que o homem que a machucara. Foram dias de reuniões tensas, negociações com investidores, perguntas que ele respondia com firmeza. Quando assinou os papéis finais, sentiu um alívio estranho. Não era mais o CEO intocável. Era só Blake. E isso, pela primeira vez, parecia o bastante. Com os documentos em mãos, foi até a casa onde Rachel estava. Nervoso, esperou na varanda até ela aparecer, o rosto cansado e os olhos frios. "Rachel, eu vim te contar uma coisa", começou, a voz trêmula. "Vendi a empresa, o lugar onde tudo começou, onde eu fechei a fábrica. Não faço mais parte disso." Ela o encarou surpresa, mas ainda desconfiada. "E acha que isso muda o que você fez? As mentiras?" "Não", ele respondeu sincero. "Não apaga nada, mas percebi que não podia ficar com você enquanto ainda estivesse preso àquele mundo. Quero que você saiba que minha prioridade é você e a Chloe. Tô disposto a construir algo novo, mesmo que tenha que começar do zero." Rachel ouviu, o coração dividido. A dor ainda estava lá, mas os olhos dele mostravam uma verdade que ela não podia ignorar. "Você teve tantas chances de ser honesto, Blake", disse, a voz pesada. "Cada palavra bonita que você disse agora parece falsa." Ele assentiu, aceitando o peso. "Eu sei que não mereço seu perdão ainda, mas vou fazer o que for preciso para te provar que mudei. Não é mais sobre o dinheiro ou a aposta, é sobre vocês." Ela ficou em silêncio, pesando as palavras. Parte dela ainda o amava. O Blake que brincava com Chloe, que a fazia rir, mas a traição era um muro alto demais para pular de uma vez. "Preciso de tempo, Blake", disse finalmente. "Não sei se consigo confiar de novo." Ele assentiu, aliviado por ela ao menos falar com ele. "Eu espero o quanto for preciso, Rachel.
porque você e a Chloe são o que eu quero de verdade. Naquela noite, depois que ele foi embora, Rachel ficou pensando. A venda da empresa era um gesto grande, mas gestos não apagavam cicatrizes. Ainda assim, havia um pedaço dela que queria acreditar no homem que ele estava tentando ser. Nos dias seguintes, Blake respeitou o espaço dela, mas não desistiu. Mandava mensagens curtas, respeitosas, perguntando sobre Chloe, oferecendo ajuda, e começou a reconstruir a vida com base no que aprendera com elas. Simplicidade, empatia, verdade. Semanas depois, Rachel o chamou para conversar. Sentaram-se na sala da amiga. O clima tenso, mas menos hostil. Não vou fingir que o que você fez não me machucou, começou ela firme. A fábrica, a aposta, isso não some fácil, mas vejo que você está tentando, Blake. E quero tentar também, só que vai ser devagar. Não posso arriscar a Chloe passando por mais dor. Blake sentiu o peito apertar de emoção. Eu aceito isso, Rachel. Prometo que não vou te decepcionar de novo. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. Você mudou, Blake, mas confiança é algo que a gente reconstrói aos poucos. Era um começo frágil, mas real. Pela primeira vez, Blake sentiu que não precisava vencer. Só precisava ser digno dela. Rachel sabia que dar uma chance a Blake era como caminhar num fio de navalha. O amor que sentira por ele ainda estava lá, escondido sob camadas de dor e desconfiança, mas reconstruir o que tinham exigiria mais do que boas intenções. Depois daquela conversa na casa da amiga, ela voltou para a mansão com Chloe, mas com regras claras. Tudo seria devagar, sem promessas grandiosas, só ações que provassem a mudança dele. Blake aceitou sem hesitar, aliviado por ter ao menos uma porta entreaberta. Os primeiros dias foram estranhos. Rachel mantinha uma distância emocional, falando só o necessário, enquanto Chloe, alheia ao peso da situação, corria para abraçar Blake como se nada tivesse mudado. Você fez saudade, disse a menina rindo, e Blake sentiu o coração aquecer. Ele sabia que precisava reconquistar Rachel, mas o carinho de Chloe era um lembrete do que estava em jogo. Eu também senti saudade, pequena, respondeu, bagunçando o cabelo dela. Blake começou pequeno. Levava café para Rachel de manhã, ajudava Chloe com a lição de casa, mesmo sendo um desastre em matemática de criança. Ele não forçava nada, apenas mostrava que estava ali. Uma tarde, sugeriu um passeio simples. Que tal um piquenique no parque? Perguntou, segurando uma cesta com lanches que ele mesmo fizera. Nada chique, só sanduíches e suco. Rachel hesitou, mas o brilho nos olhos de Chloe a convenceu. Tá bem, mas é só um passeio, disse, firme. No parque, enquanto Chloe corria atrás de uma bola, Rachel e Blake sentaram num banco, o silêncio entre eles mais leve que antes. Obrigado por vir, ele disse, quebrando o gelo. Sei que você está sendo paciente comigo. Ela olhou para ele, um meio sorriso no rosto. Tô tentando entender o que mudou, Blake. Desde que você largou a empresa, vejo um lado seu que não conhecia. Ele assentiu, os olhos em Chloe. Aquele mundo, dinheiro, poder, não me fazia feliz. Vocês sim. Percebi que não preciso de muito para me sentir completo. Rachel ouviu, sentindo o peso das palavras dele. Aos poucos, a muralha que ela erguera começava a ceder. Você tá diferente, admitiu. Mas ainda dói, sabe? A fábrica, a aposta. Não some assim. Blake segurou a mão dela, hesitante. Eu sei, e vou passar o resto da vida provando que você pode confiar em mim. Ela não puxou a mão, mas também não apertou a dele. Era um passo, pequeno, mas um passo. As semanas seguintes foram um lento reacender. Eles passaram a se encontrar mais, sempre com Chloe por perto, como um elo que os mantinha juntos. Blake começou a ajudar em coisas simples. Levava Chloe à escola, consertava um armário que Rachel reclamava há meses. Ele falava de planos modestos, como o trabalho voluntário que começara com famílias da cidade, inspirado pelas histórias que ouvira na antiga fábrica. Rachel notava o esforço, e cada gesto dele era como uma pedra tirada do muro entre eles. Uma noite, enquanto Chloe dormia, Rachel decidiu falar o que guardava há tempos. Sentaram no sofá da mansão, o clima calmo, mas carregado. Blake, começou hesitante, quero que saiba que ainda dói o que você fez. A fábrica, a aposta,
Não é fácil esquecer, mas acredito que você está mudando. Tô disposta a tentar, mas tem que ser de verdade. Não aguento mais decepções, nem pela Chloe. Blake sentiu um nó na garganta, emocionado. Rachel, eu prometo, nada vai ser como antes. Tô aqui por vocês e isso não muda. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Então vamos tentar. Mais devagar. Era o mais perto de um recomeço que tinham chegado, e Blake agarrou aquilo com tudo que tinha. Pela primeira vez em meses, Rachel sentiu que podia confiar. Não totalmente, mas o suficiente para dar um passo adiante. O acordo entre Rachel e Blake era como um pacto silencioso. Reconstruir a confiança, tijolo por tijolo, sem pressa nem promessas exageradas. Depois daquela noite no sofá, algo mudou no ar da mansão. Não era mais um lugar de tensão ou silêncio cortante. Começava a parecer um lar, mesmo que ainda frágil. Rachel voltava aos poucos a ser ela mesma, rindo das trapalhadas de Blake com Chloe, enquanto ele se dedicava a provar que o homem que ela conhecera no Burger King não existia mais. Blake mergulhou de cabeça nessa nova vida. Passava manhãs ajudando no fundo de apoio que criara para os ex-funcionários da fábrica, ouvindo histórias e encontrando formas de ajudar. À tarde, estava em casa, brincando com Chloe ou consertando algo que Rachel apontava com um sorriso irônico. Você é melhor com tecnologia do que com martelo, ela brincou certa vez, vendo-o lutar com uma prateleira. Ele riu, sem se ofender. Tô aprendendo. Tudo por vocês. Chloe, com sua energia de criança, era o coração daquele recomeço. Ela adorava Blake, o jeito como ele inventava jogos bobos ou contava histórias exageradas sobre sua infância. Você já se perdeu num castelo de verdade? Perguntou ela uma vez, os olhos arregalados. Blake sorriu. Quase. Minha casa antiga era tão grande que eu me perdia nos corredores. Chloe ria, e Rachel, observando de longe, sentia o peito aquecer. Era difícil resistir àquele vínculo crescendo entre eles. Os meses passaram, e a relação de Blake e Rachel amadureceu em silêncio. Não havia grandes gestos, só uma rotina simples que os unia. Eles jantavam juntos, falavam sobre o dia, e às vezes ficavam na varanda vendo Chloe brincar no jardim. Uma noite fria de dezembro, Blake teve uma ideia. Que tal um jantar de Natal aqui? Sugeriu, os olhos brilhando. Nada chique, só nós três. Rachel hesitou, mas a animação de Chloe a convenceu. Vai ter presentes? A menina perguntou. Claro, Blake respondeu, piscando. O jantar foi modesto, mas cheio de vida. A mesa tinha peru assado, batatas que Blake queimou um pouco e um bolo torto que Chloe ajudara a decorar. Depois da comida, a menina abriu seu presente, um kit de desenho que ela abraçara com gritinhos de alegria. Enquanto Chloe corria pela sala rabiscando, Rachel olhou para Blake, a luz das velas refletindo no rosto dele. Esses meses foram bons, Blake, disse, suave. Acho que construímos algo real. Algo que eu não imaginava que daria certo. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, o coração disparado. Rachel, eu nunca estive tão feliz. Tudo que eu achava que precisava, dinheiro, poder, foi trocado por isso. Por você, pela Chloe. Obrigado por me dar essa chance. Ela suspirou emocionada. Você me mostrou que mudar é possível, Blake. Hoje acredito que você é o homem que merece estar com a gente. As palavras dela foram como um presente que ele nunca esperava ganhar. Naquele instante, Blake soube que o passado, a aposta, a fábrica, ainda existia, mas não os definia mais. Eles tinham construído algo novo, algo que valia mais do que qualquer vitória que ele já tivera. O Natal terminou com Chloe dormindo no sofá, cercada de papéis coloridos, e Blake e Rachel conversando sobre o futuro. Quero fazer um projeto comunitário, ele disse. Algo para ajudar famílias como as que conheci na cidade da fábrica. Você me inspirou nisso. Rachel sorriu. Acho que vai ser bom para você. E para nós. O ano novo trouxe um marco refrescante para os dois. Blake começou a planejar o projeto, enquanto Rachel se envolvia, ajudando a organizar ideias e conectar pessoas. Chloe, feliz com a família que agora tinha, parecia brilhar mais a cada dia. A vida deles não era perfeita, mas era real, e isso bastava. A vida de Blake, Rachel e Chloe seguia um ritmo tranquilo, como uma música que encontrara sua melodia
após notas desafinadas. O Natal tinha selado um recomeço, e os meses seguintes foram de pequenos passos que solidificaram o que eles estavam construindo. Blake passava seus dias entre o projeto comunitário, que agora ajudava famílias com cursos e empregos, e a casa, onde se tornara uma presença constante para Chloe e Rachel. A mansão, antes fria, agora ecoava risadas e o som de pratos na cozinha. Rachel sentia o peso do passado diminuir. Não era que esquecera a fábrica ou a aposta. Essas cicatrizes ainda estavam lá, mas as ações de Blake falavam mais alto que as lembranças. Ele não era mais o milionário arrogante do Burger King. Era o homem que acordava cedo para levar Chloe à escola, que queimava o jantar tentando impressioná-la, que ouvia suas ideias com atenção genuína. Aos poucos, ela começou a confiar de novo, não por obrigação, mas porque queria. Uma manhã de primavera, enquanto Rachel regava as plantas no jardim, um hobby que ela trouxera para a mansão, Blake apareceu com um sorriso nervoso. Rachel, posso te pedir uma coisa? Disse, mexendo no bolso da calça. Ela ergueu os olhos, curiosa. Claro, o que foi? Ele respirou fundo, tirando uma caixinha simples do bolso. Quero te pedir em casamento. De novo, mas dessa vez de verdade, sem apostas, sem pressa. Só porque te amo e quero passar minha vida com você e a Chloe. Rachel congelou o arregador, quase escorregando da mão. O anel na caixinha era novo, diferente do primeiro. Simples, mas com um brilho que parecia feito para ela. Blake, começou, a voz falhando. Ele se ajoelhou, os olhos fixos nos dela. Eu sei que nosso começo foi uma bagunça, sei que te machuquei, mas tudo o que fiz desde então foi para te mostrar que você é meu mundo. Casa comigo, Rachel, como deveria ter sido desde o início. As lágrimas vieram antes que ela pudesse segurar. Não era só a surpresa. Era o peso de tudo que tinham passado, das brigas às reconciliações, da dor à esperança. Você mudou mesmo, Blake, disse, a voz embargada. E eu te amo por isso. Sim, eu caso com você. Ele deslizou o anel no dedo dela, levantando-se para abraçá-la com força. Chloe, que espiava da janela, correu para fora gritando, vocês vão casar de novo! Os dois riram, puxando-a para o abraço. O casamento foi marcado para o início do verão, numa cerimônia pequena, só com amigos próximos e família. Nada de ostentação. Apenas um jardim decorado com flores simples, uma mesa de madeira com comida caseira e Chloe como daminha, carregando um cestinho de pétalas. Blake, de calça social e camisa leve, parecia mais leve que nunca. Rachel, num vestido branco simples, caminhou até ele com um sorriso que misturava nervosismo e paz. Quando trocaram os votos, a voz dele tremia de emoção. Rachel, eu prometo te amar e te respeitar todos os dias. Você me ensinou o que é viver de verdade, e eu nunca vou te deixar na mão de novo. Ela segurou as mãos dele, os olhos brilhando. Blake, eu prometo confiar em você e construir essa família juntos. Você me mostrou que o passado não define quem a gente pode ser. Quando se beijaram, os poucos convidados aplaudiram, e Chloe gritou, Eba, agora é para sempre. A festa foi simples, mas cheia de vida. Chloe dançava com os avós de Rachel, enquanto Blake e Rachel trocavam olhares que diziam mais que palavras. Pela primeira vez, sentiam que estavam no lugar certo, com as pessoas certas. O projeto comunitário de Blake seguia crescendo, e Rachel começara a ajudar mulheres que, como ela, tinham enfrentado tempos duros. Juntos, estavam transformando o que antes fora dor em algo bom. Naquela noite, enquanto os convidados iam embora, e Chloe dormia no colo de uma tia, Blake puxou Rachel para um canto do jardim. Eu nunca imaginei que ia encontrar isso, disse, a voz baixa. Você e a Chloe são mais do que eu mereço. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Você ganhou isso, Blake. Não por ser quem era, mas por ser quem você é agora. Eles ficaram ali, sob as estrelas, sabendo que o caminho até ali fora torto, mas que o destino, enfim, era deles. O casamento de Blake e Rachel marcou o início de uma vida que nenhum dos dois imaginara, no começo daquela história improvável. A cerimônia simples no jardim selou não só um compromisso, mas uma transformação que os levara de um encontro casual no Burger King a uma família unida por amor genuíno. Nos meses que se seguiram, a rotina deles se solidificou em algo tranquilo e cheio de significado,
como um rio que encontra seu curso após tempestades. Blake continuou seu trabalho no projeto comunitário, que agora era mais do que uma promessa de redenção. Era sua paixão. Ele ajudava famílias a se reerguerem, oferecendo cursos, empregos e apoio para crianças como Chloe. Rachel se jogou de cabeça nesse mundo também, criando um grupo para mulheres em situações difíceis, compartilhando sua própria história de superação. Juntos, transformavam as cicatrizes do passado em pontes para o futuro, e isso os unia mais a cada dia. Chloe florescia nesse novo lar. Aos 6 anos, ela era uma mistura de energia e curiosidade, adorando a presença constante de Blake. Ele a levava para o parquinho, contava histórias exageradas sobre seus dias de rei dos negócios, como ela gostava de chamar, e até aprendeu a fazer tranças no cabelo dela, mesmo que tortas. "Você é meu pai de verdade agora, né?" perguntou ela uma vez, enquanto desenhavam juntos. Blake engoliu o nó na garganta e sorriu. "Sim, pequena. De verdade." Rachel, ouvindo da cozinha, sentiu os olhos marejarem. Era o tipo de família que ela nunca ousara sonhar. 1 ano após o casamento, uma novidade sacudiu a vida deles como um presente inesperado. Rachel começou a sentir enjoos, cansaço, e um teste rápido confirmou. Estavam esperando um bebê. Quando contou a Blake numa noite qualquer enquanto ele lavava a louça, ele largou o prato na pia, os olhos arregalados. "Sério?" perguntou, a voz tremendo. Ela assentiu, rindo da expressão dele. "Sério." Ele a puxou para um abraço apertado, as mãos trêmulas de emoção. "Você me deu tudo, Rachel, tudo." A gravidez trouxe uma nova camada de união. Blake, que outrora comandava reuniões milionárias, agora corria para comprar vitaminas e montava um berço com a mesma determinação de um CEO. Chloe, empolgada com a ideia de ser irmã mais velha, escolhia nomes malucos como Princesa Estrela e desenhava o bebê em todos os papéis que encontrava. Rachel, mesmo cansada, sentia uma paz que nunca conhecera. "Acha que vai ser menino ou menina?" perguntou a Blake uma noite enquanto descansavam no sofá. Ele sorriu, a mão na barriga dela. "Não importa, vai ser nosso." O bebê chegou numa manhã ensolarada de inverno, uma menininha de olhos grandes e cabelo castanho como o de Rachel. Quando Blake a pegou no colo pela primeira vez, lágrimas escorreram pelo rosto dele sem que pudesse segurar. "Oi, pequena", sussurrou, a voz embargada. Rachel, exausta, mas radiante, assistia à cena com o coração cheio. "Como vamos chamar ela?" perguntou. Blake olhou para as duas pensando em tudo que tinham vivido. "Que tal Hope? Porque ela é nossa esperança." Rachel assentiu, emocionada. "Perfeito." A chegada de Hope trouxe ainda mais vida à casa. Chloe virou a ajudante oficial carregando fraldas e cantando músicas inventadas para a irmã. Blake e Rachel se revezavam nas noites sem dormir, rindo do caos e se apoiando como nunca. A mansão, agora mais modesta desde que Blake vendera boa parte de seus bens, era um lar de verdade, cheio de brinquedos espalhados, fotos na parede e o cheiro de café que Rachel adorava. Numa tarde tranquila, enquanto Hope dormia e Chloe brincava no quintal, Blake e Rachel sentaram na varanda de mãos dadas. "Sabe, eu nunca imaginei isso tudo", ele disse, olhando o horizonte. "Quando te conheci naquele Burger King, era só um jogo. E olha onde estamos agora." Rachel apertou a mão dele, o olhar suave. "Eu também não imaginava. Achei que você era só um cara metido com dinheiro. Mas você me surpreendeu, Blake. Me deu uma família." Ele virou o rosto para ela, os olhos brilhando. "Obrigado por acreditar em mim, Rachel. Por me dar a chance de ser melhor." Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Obrigado por provar que eu estava certa em acreditar." Eles ficaram ali, o silêncio confortável envolvendo-os enquanto Chloe gritava algo sobre pegar borboletas no jardim. Era uma cena simples, mas para Blake valia mais que qualquer império que já tivera. A vida seguiu assim, marcada por momentos pequenos e preciosos. O projeto comunitário cresceu, ajudando dezenas de famílias, e Rachel se tornou uma voz para mulheres que precisavam de força. Blake, livre do peso do passado, encontrou propósito em ser pai e marido. A aposta com Caleb, a fábrica, tudo isso parecia uma outra vida, distante e irrelevante diante do que tinham agora. Numa noite, enquanto colocavam as meninas para dormir,
Chloe em sua cama e Hope no berço, Blake parou na porta do quarto, olhando para Rachel. Eu ganhei muito mais do que aquela aposta idiota, disse baixo. Você e as meninas são meu verdadeiro prêmio. Rachel se aproximou, beijando-o suavemente. E você é o nosso. Não pelo que tinha, mas por quem você é. E assim, o milionário que se casara com a garçonete do Burger King por uma competição ficou surpreso ao descobrir que o amor, a família e uma vida simples eram a vitória que ele nunca soubera que buscava. O jogo acabara, mas a história deles estava apenas começando.